E se tudo o que você aprendeu sobre riqueza, progresso e civilização estivesse incompleto desde o início, escondendo uma verdade muito maior? Enquanto os livros falam sobre descobertas, avanços e conquistas, existe uma outra história silenciosa, fragmentada e quase sempre ignorada ao longo do tempo. Uma história que nunca desapareceu completamente, mas foi cuidadosamente enterrada sob versões convenientes e narrativas moldadas ao longo de séculos. E ela começa a surgir lentamente quando você conecta aquilo que sempre foi mantido separado de forma estratégica ao longo da história. Durante séculos, impérios cresceram em uma velocidade que parecia completamente impossível para qualquer civilização anterior conhecida na história humana. Cidades se expandiam rapidamente, portos se multiplicavam em diferentes regiões e riquezas circulavam em volumes nunca vistos antes na história mundial. Mas existe uma pergunta essencial que quase nunca é feita de forma direta. De onde realmente veio toda essa riqueza acumulada? Porque por trás do ouro, das rotas comerciais e das grandes conquistas, existia uma engrenagem muito mais brutal operando silenciosamente. Terras inteiras foram ocupadas à força, redesenhadas sem qualquer consentimento e transformadas em fontes constantes de exploração contínua ao longo do tempo. Povos inteiros foram deslocados, fragmentados ou simplesmente apagados dos registros oficiais como se nunca tivessem realmente existido. Enquanto tudo isso acontecia, uma nova economia global surgia conectando continentes através de rotas que iam muito além de simples mercadorias. Era um sistema baseado em trabalho forçado, onde milhões de pessoas foram transformadas em peças descartáveis de uma máquina econômica em expansão constante. Esse sistema não apenas gerava riqueza, mas acelerava o crescimento de forma intensa e redefinia o equilíbrio global de poder rapidamente. Ao mesmo tempo, criava uma base invisível de desigualdade que atravessaria gerações inteiras, sem nunca ser realmente questionada. Primeira ruptura. Essa história nunca foi totalmente escondida, apenas fragmentada e distribuída em partes ao longo do tempo. Partes aparecem em livros, arquivos, registros históricos e documentos, mas raramente são conectadas como parte de um mesmo sistema maior. E essa desconexão mantém viva a ilusão de que tudo aconteceu de forma natural e inevitável ao longo da história. Mas quando você começa a conectar esses pontos, o que surge é algo muito maior do que simples eventos isolados. Surge um padrão que se repete ao longo do tempo, adaptado a diferentes contextos, mas mantendo sempre a mesma lógica central. Uma lógica onde a riqueza se concentra em poucos lugares, enquanto os custos e consequências são distribuídos entre muitos. E essa lógica não ficou presa ao passado, ela evoluiu, se adaptou e continua operando nos dias atuais. A riqueza acumulada ao longo do tempo não desapareceu, apenas se transformou em estruturas financeiras e instituições modernas influentes no mundo atual. E essas estruturas continuam influenciando decisões globais de forma silenciosa, mas extremamente poderosa e constante no mundo atual. Segunda ruptura. O que parecia ser apenas história antiga está diretamente conectado ao presente que você vive hoje. As mesmas rotas de antes agora movimentam dados, capital e influência em escala global contínua e praticamente invisível. Mas a base continua sendo exatamente a mesma: extração, concentração e controle em diferentes formas ao longo do tempo. E é aqui que surge uma das perguntas mais desconfortáveis de todas dentro desse sistema. Se esse sistema nunca deixou de existir, quem continua pagando o preço dele hoje no mundo moderno? Essas estruturas não desapareceram com o tempo, apenas se tornaram mais sofisticadas e difíceis de perceber claramente, mais complexas de entender, mais profundas em suas raízes e muito mais eficientes em permanecer invisíveis para a maioria das pessoas. E talvez seja exatamente por isso que essa história ainda não foi completamente revelada até hoje. Não por falta de evidências ou registros, mas porque elas estão espalhadas em lugares que raramente são conectados entre si. Quando alguém finalmente conecta esses pontos, o que surge não é apenas uma história isolada, mas um sistema completo em funcionamento. Um sistema que ajudou diretamente a construir o mundo moderno, mas que nunca foi totalmente questionado de forma profunda. E que continua operando silenciosamente por trás das estruturas que você vê todos os dias ao seu redor. Terceira ruptura. Talvez o problema nunca tenha sido falta de informação, mas sim a forma como ela foi organizada ao longo do tempo. Quando você muda a forma de olhar para a história, a própria história muda junto com sua percepção de realidade. O que antes parecia distante e desconectado se torna parte direta da realidade atual em que você vive diariamente.
O passado deixa de ser apenas passado e passa a ser uma estrutura ativa presente no mundo moderno. E isso muda completamente a forma como você entende o funcionamento real do mundo ao seu redor. Porque a história nunca desaparece completamente. Ela apenas muda de forma ao longo do tempo e continua presente. E continua influenciando tudo, mesmo quando ninguém está olhando diretamente para sua presença invisível. Mesmo quando ela parece distante, seus efeitos continuam moldando decisões, estruturas e sistemas ao redor do mundo. E talvez seja exatamente por isso que essa história ainda incomoda tanto quando começa a ser realmente compreendida. Porque quanto mais você entende, mais difícil se torna ignorar aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos. E quanto mais difícil ignorar, mais necessário se torna questionar tudo aquilo que parecia absoluto. Porque a verdade sobre o mundo em que vivemos ainda não foi completamente revelada.